Muito boa tarde. Nós vamos dar sequência às nossas aulas projetadas para OAB explicada. Hoje nós vamos estudar e aprender um pouquinho sobre a Seguridade Social, que na composição do edital, do exame da ordem, é o direito previdenciário. Eu sou o professor Evilásio Vitorino de Castro Assunção, sou professor e advogado, milito nesta área do direito previdenciário. É uma área muito nobre. Os nossos futuros advogados, com certeza, atuarão com muito sucesso, com muito êxito, as demandas que virão para os seus escritórios de advocacia. Como os nossos alunos já sabem, as nossas alunas também já sabem, toda a aula primeira é uma aula magna, é uma aula histórica, onde eu trago dentro da disciplina um histórico, um compêndio de legislações para que o nosso candidato ao exame da ordem possa estar manuseando, estudando essa legislação. E uma pequena introdução do direito previdenciário, que no caso é Seguridade Social, nós vamos estar falando, dentro desse contexto da nossa aula de hoje, a introdução ao direito da Seguridade Social. Ao querer estudar o direito previdenciário, principalmente o passado, ou seja, há nas origens, há nas fontes, é possível compreender o desenvolvimento da ciência no decorrer dos anos, o que se mostra uma necessidade premente. Nos ensina Valdemar Ferreira, aspas, nenhum jurista pode dispensar o contingente do passado, a fim de bem compreender as instituições jurídicas dos dias atuais. A fonte eu trouxe Ferreira Valdemar, História do Direito Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1962. Dentro desse contexto, todo o histórico, todo o arcabouço, todo o registro que nós trazemos para o presente são fatos, e muitas vezes são fatos jurídicos que, de uma certa forma, vai nos aperfeiçoar no conhecimento. Então, são fatos que hoje nós podemos estar trabalhando com os processos judiciais com relação a esses fatos. Quais são esses fatos? A legislação, no caso do direito previdenciário, os avanços da legislação, implementação na Carta Política, da Seguridade Social, da Previdência Social, da Assistência Social. Tudo isso, hoje, é tranquilo, mas no passado foi muitas lutas, onde se debruçaram vários juristas, vários intérpretes da lei, vários operadores do direito, que hoje registraram, através de uma obra jurídica, para nos mostrar qual foi a fonte, a origem do direito previdenciário. Agora nós vamos fazer um giro, que
que é muito importante sobre o direito estrangeiro ou direito comparado. É onde nós vamos conhecer no seu nascedouro como se iniciaram todas essas legislações que o Brasil, muitas vezes, agregou, aceitou essas legislações no aperfeiçoamento das nossas leis previdenciárias. É muito importante que o nosso candidato tenha em mente que tudo que eu vou tratar aqui é voltado para o direito previdenciário, é voltado para a seguridade social, onde nós vamos estar nesse momento aprendendo, através dos registros históricos, como é que foi, como é que desenvolveu essa legislação. Vou começar pela Grécia. Na Grécia, as hetairas e os eranos eram sociedades com fins políticos, religiosos e profissionais que estabeleciam assistência mútua entre os sócios, visando principalmente assegurar a sepultura. Isso quer dizer que desde a Grécia Antiga já existia parte da sociedade, como eu destaquei aqui, os religiosos, né, os profissionais, os políticos, os intérpretes, já se preocupavam em deixar para o decujus, depois nós vamos estar aprendendo melhor esses termos. O decujus é o falecido, onde naquela época eles não detinham nenhuma segurança. Por isso que eles se preocupavam que quando esses agentes fossem à sepultura, ou seja, quando eles morressem, deixariam segurança para os seus familiares, que até então não existia. Continuando, a família romana, por meio do pater familia ou pater familiar, tinha a obrigação de prestar assistência aos servos e aos clientes em uma forma de associação, mediante contribuição de seus membros, de modo a ajudar os mais necessitados. Então, nós estamos entendendo que já na família romana já existia essa preocupação de prestar assistência. Vamos entender que a assistência não é uma pensão. Assistência é um benefício que as famílias romanas já se preocupavam em deixar para os seus servos, os seus familiares, os seus clientes e aqueles que agregavam à família. Em Roma, havia as collegias ou saudalitia. Depois nós vamos falar melhor sobre esses termos, né? Quando nós estivermos avançando na disciplina. Eram formadas por pequenos produtores e artesãos livres. Eram constituídas de 3 pessoas que contribuíam periodicamente para um fundo comum. O fundo visava custear os funerais de seus associados. Então, nessa época, no tempo de Roma, já existia a preocupação de se formar, através das pessoas, um fundo especial para um ajudando o outro, ou uma família ajudando a outra família, quando o patriarca, né, falecesse. Então já havia essa ideia de se fazer
uma contribuição, tipo uma poupança. Claro que na época não era poupança, só para os nossos candidatos entenderem como é que era essa incipiência no formato dessas contribuições. Em 1601, a Inglaterra editou a Poor Relief Act, lei de amparo aos pobres, que instituía a contribuição obrigatória para fins sociais, consolidando outras leis sobre assistência pública. O indigente tinha direito de ser auxiliado pela paróquia. Os juízes da comarca tinham o poder de lançar um imposto de caridade que seria pago por todos os ocupantes e os usuários de terras, e de nomear inspetores em cada uma das paróquias, visando receber e aplicar o imposto arrecadado. Então, nós vimos aqui que já havia um avanço nessa ideia de se amparar os mais vulneráveis. No caso aqui, na Inglaterra, os pobres. Então, havia um entendimento entre as paróquias, que eram as igrejas, né? Grupos religiosos e os juízes da época, para que os juízes atribuíssem um imposto para que a igreja, os religiosos, administrassem com essas pessoas carentes, pessoas desamparadas, que hoje nós entendemos como os mendigos, os sem-tetos, os moradores de rua, e assim sucessivamente. Então já havia essa ideia de se criar um fundo para amparar os mais necessitados. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Constituição Francesa de 1793, previa que a assistência pública é uma dívida sagrada. A sociedade deve sustentar os cidadãos infelizes, dando-lhes trabalho ou assegurando os meios de subsistência aos que não estejam em condições de trabalhar. Então, já na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Constituição Francesa, isso em 1793, já previa, já era formal, esta assistência pública, né? Inclusive era considerado como uma dívida daqueles que projetavam para inserirem nas suas legislações essa assistência de mutualidade entre as pessoas. A Constituição Francesa de 1848 estabelecia que os cidadãos deveriam assegurar pela Previdência. Então, nós vimos aqui que já há um avanço, aqui nos termos, né? Lá é assistência, aqui já é Previdência. Depois nós vamos entender o conceito de Previdência, o conceito de assistência, o conceito de seguro social, o conceito de pensão e assim sucessivamente. Então, a Constituição Francesa de 1848 estabelecia que os cidadãos deveriam assegurar pela Previdência os recursos para o futuro. A República devia proteger os cidadãos, prestando, na falta da família, socorro aos que não estejam em condições de trabalhar. Então, já há um avanço nessa proteção vindoura, futura. Na Alemanha, nós estamos falando de várias nações, países, porque nós estamos fazendo um direito estrangeiro, um direito comparado. Nós vamos estar conhecendo algumas legislações de alguns países para que nós possamos trazer alguns desses
normativos para a legislação brasileira. Na Alemanha, Otto von Bismarck introduziu uma série de seguros sociais. Olha os termos, seguros sociais, de modo a atenuar a tensão existente nas classes trabalhadoras. Em 15 de junho de 1883, foi instituído o seguro-doença, custeado por contribuições dos empregados, dos empregadores e do Estado. Em 6 de julho de 1884, decretou-se o seguro contra acidentes do trabalho, com custeio dos empresários, e em 24 de junho de 1889, criou-se o seguro de invalidez e velhice, custeado pelos trabalhadores, pelos empregadores e pelo Estado. As leis instituídas por Bismarck tornaram obrigatória a filiação às sociedades seguradoras ou entidades de socorros mútuos por parte de todos os trabalhadores que recebessem até 2.000 marcos anuais. A reforma tinha objetivo político: impediu movimentos socialistas fortalecidos com a crise industrial. Visava obter apoio popular, evitando tensões sociais. Esse movimento, patrocinado por Bismarck, foi muito importante, porque aqui já há um avanço da tríade de classes trabalhadoras, empregados, empregadores e o Estado, em tratarem sobre uma contribuição para assegurar às famílias sobre o seguro social. Seguro social. Depois nós vamos estar estudando o conceito de seguro social, qual é o seu objeto, qual é a sua finalidade. Na França, em 1850 e 1853, foram criadas caixas de aposentadorias para a velhice. Em 1898, foi criada assistência à velhice e aos acidentes do trabalho. Então, nós estamos percebendo que, ao longo das décadas, os movimentos para assegurar as famílias desses trabalhadores, já havia um movimento positivo. Muitos daqueles políticos da época e daquelas classes, segmentos, já se preocupavam com a proteção à velhice. Na Inglaterra, em 1897, foi instituído o Workmen's Compensation Act, criando o seguro obrigatório. Lá era seguro social, aqui já é seguro obrigatório. Criando o seguro obrigatório contra acidentes do trabalho, foi imposta ao empregador a responsabilidade objetiva, em que este era responsável pelo infortúnio, mesmo sem ter concorrido com culpa para o acidente, atribuindo-lhes o pagamento da indenização ao obreiro. Em 1907, foi estabelecido o sistema de assistência à velhice e aos acidentes do trabalho. Em 1908, a Old Age Pension Act concedeu pensões aos maiores de 70 anos, independentemente de contribuição. Em 1911, foi estabelecido o National Insurance Act, determinando a aplicação de um sistema compulsório de contribuições sociais que ficavam a cargo do empregador, do empregado e do Estado. Então, nós vimos que esse movimento que aconteceu na Inglaterra, em 1897,
já houve um avanço nessas tratativas. O texto nos remete que a responsabilidade, já naquela época, do empregador era objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? Independente de culpa. Então, o empregador, ele já tinha essa consciência de que tinha que ter um fundo para amparar os anciãos da época. A partir de então, surge uma nova fase denominada constitucionalismo social, em que as constituições dos países começam a tratar de direitos sociais, trabalhistas e econômicos, inclusive direitos previdenciários. Então, o movimento foi tão grande, o aceite dessas práticas, dessas ações positivas, foram tão grande, que agora já havia um consenso para que os países inserissem nas suas constituições proteção com tratamento de direitos. Que direitos? Direitos sociais, trabalhistas, econômicos, inclusive o previdenciário. Isso é muito importante. A primeira Constituição do mundo a incluir o seguro social em seu bojo foi a do México, isso em 1917. Previa que os empresários eram responsáveis pelos acidentes do trabalho e pelas moléstias profissionais dos trabalhadores em razão do exercício da profissão ou do trabalho que executassem, conforme a consequência decorrente, fosse a morte ou simplesmente a incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, de acordo com o que as leis determinassem. Esta responsabilidade subsistirá ainda no caso de o patrão contratar o trabalho por via intermediária. Então, os avanços não pararam. Então, a Constituição do México foi a primeira que deu o pontapé inicial para inserir no corpo da sua Constituição o seguro social, que tinha a finalidade da proteção do trabalhador, principalmente quando esse trabalhador era cometido por moléstia profissional. Depois nós vamos estar estudando o que é uma moléstia profissional, acidentária, etc, etc. E também com relação à incapacidade temporária ou definitiva. Então já havia essa preocupação nesta assistência social vindo como um seguro social. A Constituição Soviética de 1918 também tratava dos direitos previdenciários. Olha que legal, né? Então já houve também uma outra, um outro país para que se preocupasse com os direitos previdenciários. A Constituição de Weimar, de 1919, criou um sistema de seguros sociais para poder, com o concurso dos interessados, atender à conservação da saúde e da capacidade para o trabalho, a proteção, a maternidade e a previsão das consequências econômicas da velhice, da enfermidade e das vicissitudes da vida. Então, essa Constituição de Weimar, de 1919, ela já veio com um esboço maior, né? Já atingindo, garantindo vários benefícios com relação ao obreiro. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, foi criada nesse ano, de 1919. Tal órgão passou a evidenciar a necessidade de um programa sobre previdência social, aprovando em 1921. Várias convenções vieram a tratar da matéria, como a de número 12, sobre acidentes do trabalho na agricultura, de 1921,
a Convenção número 17 de 1927 sobre a indenização por acidentes do trabalho e outras. Então, essa organização, mais na frente nós vamos estar falando, esmiuçando melhor a sua finalidade. Essa Organização Internacional do Trabalho, ela é muito importante, inclusive nos dias de hoje, na proteção do obreiro, na proteção dos seus direitos. Nos Estados Unidos, Franklin Roosevelt instituiu o New Deal com a doutrina do Welfare State, Estado do Bem-Estar Social, para tentar resolver a crise econômica que vinha desde 1929. Preconizava-se a luta contra a miséria, visando combater as perturbações da vida humana, especialmente o desemprego e a velhice. Tinha por objetivo o New Deal estabelecer um conjunto de políticas estatais para criar novos empregos e uma rede de previdência e saúde públicas. Em 14 de agosto de 1935, foi aprovado no Congresso o Social Security Act para ajudar aos idosos e estimular o consumo, instituindo também o auxílio-desemprego para os trabalhadores que temporariamente ficassem desempregados. Então, os Estados Unidos, através do seu presidente, houve um avanço nessas áreas da previdência social. E tudo isso para combater a perturbação humana. Que perturbação humana seria essa? As preocupações. Imagine um pai de família, com uma família, com uma prole de 5, 6 filhos, viesse a falecer. A viúva e os filhos não tinham nenhum amparo do Estado. Então, foi muito importante esses avanços na preocupação do idoso, na velhice, do ancião, pós-morte, assegurar a essas famílias um mínimo existencial de uma vida digna. A Nova Zelândia, os nossos alunos estão vendo que eu estou fazendo aqui um tour, né? Nessas legislações, desses avanços da Previdência Social. A Nova Zelândia, em 1938, instituiu leis sobre proteção a toda a população, implantando o seguro social, deixando de existir o seguro privado. Então, a Nova Zelândia deu um passo muito importante, porque até então, o seguro privado, ou seja, era através das empresas e não o Estado. A Nova Zelândia deu um pontapé muito positivo, incorporando para o Estado esta responsabilização. A Carta do Atlântico, depois eu vou estar explicando melhor o que é a Carta do Atlântico, né? A Carta do Atlântico, de 1941, previa a Previdência Social como um modo de viver livre do temor e da miséria. Então, nessa época, existia um temor reverencial, porque todas as famílias se preocupavam com o futuro pós-morte do titular. Nos dias de hoje, com base nesses avanços, o Estado tem amparado, tem protegido essas famílias. Isso é muito importante. O Plano Beveridge, de 1941, da Inglaterra, também veio a propor um programa de prosperidade política e social. Prosperidade, garantindo ingressos suficientes para que o indivíduo ficasse acobertado por certas contingências sociais, como a indigência ou quando, por qualquer motivo, não pudesse trabalhar. Beveridge dizia que a segurança social deveria ser prestada do berço ao túmulo. Isso foi uma citação deste protagonista, que ele dizia que para se viver bem, você tinha que ter uma segurança do berço até o túmulo. E também
pretendia estabelecer o mínimo padrão de vida necessário. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1948, inscreveu, entre outros direitos fundamentais da pessoa humana, a proteção previdenciária. O artigo 25 da referida norma determina que todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. O direito à seguridade, no caso de desempregado, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle, prevê a proteção contra o desemprego. Isso foi muito importante, essa formalização dessa Declaração Universal dos Direitos do Homem, porque quando os nossos constituintes originários, em 1988, foram elaborar a Carta Política vigente nos dias atuais, muitos desses direitos e garantias fundamentais foram incorporados no bojo da nossa Constituição Federal. Por isso que esses avanços lá do passado foram muito importantes, foram positivos para que hoje nós pudéssemos semear esses benefícios, ora incorporados na nossa Constituição Federal. Isto está onde? No artigo 5º. No artigo 5º, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição Federal. Agora vamos tratar no Brasil. Nós fizemos aqui um tour das legislações, dos avanços da Previdência no estrangeiro, plasmado no direito comparado. Agora nós vamos tratar no Brasil sobre a legislação da Previdência Social, da Assistência Social e também da Seguridade Social. Isto está onde? Está no artigo 194 a 204 da Constituição Federal de 1988. No Brasil, em 1543, Brás Cubas criou um plano de pensão para os empregados da Santa Casa de Santos. Opa, aqui já tem um fato novo. Brás Cubas, ele criou um plano de pensão. Depois nós vamos estar estudando melhor o conceito de pensão, né? Isso é muito importante. Pensão. O decreto de 1º de outubro de 1821, de Dom Pedro de Alcântara, concedeu aposentadoria aos mestres e professores após 30 anos de serviço, assegurou abono de 1/4 dos ganhos aos que continuassem em atividade. Então, no Brasil, com relação a Previdência Social, já começou muito bem. Já começou com o termo pensão, já começou a conceder aposentadoria para os mestres e professores, né? E ainda com um plus de 1/4 daqueles mestres que se continuasse em atividade, mesmo com tempo de aposentação. Vamos tecer aqui alguns pontos relevantes em cada Constituição com relação a esses avanços da Previdência Social. A Constituição de 1824, Constituição do Império, né? A primeira Constituição de 25 de março de 1824, chama-se a Constituição do Império. A única disposição pertinente à Seguridade Social, ela está contida no artigo 179, em que preconizava a constituição dos socorros públicos. O ato adicional de 1874,
em seu artigo 10, estipulava a competência das Assembleias Legislativas para legislar sobre as casas de socorros públicos, conventos, etc., que foram instituídos pela Lei 16. Então, na Constituição de 1824, Constituição do Império, já havia essa ideia sobre a seguridade social. Já é um avanço. Na Constituição de 1891, a Constituição de 1891, que inclusive, só para um adendo, é a primeira Constituição republicana, a outra foi outorgada. Ela foi regida pelo Império, né? Esta aqui não, já era uma Constituição mais democrática, né? Mais democrática. Então, na Constituição de 1891, ela foi a primeira a conter a palavra aposentadoria. Determinou que a aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos no caso de invalidez do serviço da nação. Na verdade, o benefício era realmente dado. Eu vou explicar. Pois não havia nenhuma fonte de contribuição para o financiamento de tal valor. Seria uma espécie de compensação. Então, nessa época, dessa promulgação dessa Constituição de 1891, o próprio Estado, a própria União, ela bancou este pagamento dessa aposentadoria. Por quê? Porque não havia ainda um formato de contribuição entre trabalhadores, empresas, estados, municípios, etc. Então, havia apenas uma ideia incipiente com relação a esse tratado. Na Constituição de 1934, a lei fundamental já estabelecia a forma tríplice de custeio. Tríplice de custeio. Hoje, este custeio é regulado pela Lei 8.212, de 1991. Isso é muito importante, porque nesta lei ela trata sobre esse custeio. Mas na égide dessa Constituição de 1934, como era inicial, era incipiente, ente público, empregado e empregador, sendo obrigatória a contribuição, isso já havia um avanço. Por quê? Porque tanto o ente público, quem é o ente público? A União, hoje. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, os empregados e empregadores. Então já havia essa ideia de se determinar, prescrever uma contribuição obrigatória, na qual é vigente hoje. Na Constituição de 1937, aquela Carta Magna, outorgada, depois nós vamos estudar lá na classificação da Constituição, lá no direito constitucional, por que ela foi outorgada. Em 10 de novembro, foi muito sintética em matéria previdenciária. Não evoluiu nem um pouco e nem em relação às outras anteriores. Ao contrário, regrediu. É muito importante, quando há uma revogação de uma Constituição e uma promulgação de uma outra Constituição, vai depender muito desses avanços quem está envolvido. No caso, os constituintes. No caso, são aqueles juristas responsáveis pela nova Carta Política. Então, como nós vimos, nessa Constituição de 1937, não houve avanço no campo previdenciário e nem na Seguridade Social. Já na Constituição de 1946, que foi promulgada,
iniciou-se a sistematização constitucional de matéria previdenciária, que foi incluída no mesmo artigo que versava sobre o direito do trabalho. Então já houve, na Constituição de 46, revogando assim a de 37, houve um avanço. Enquanto a 37 não progrediu, pelo contrário, regrediu, a de 46, ela já houve um avanço, que versava sobre o direito previdenciário junto com o direito do trabalho. E já na Constituição de 67, a Constituição de 67, que entrou em vigor em 15 de março de 1967, não inovou em matéria previdenciária em relação à Constituição de 46. Então, pelo que nós estamos percebendo, é que cada Constituição, umas avançam no sistema previdenciário e outras não avançam. No caso da Constituição de 67, na égide do regime militar, não houve inovação nessa matéria. Já na de 1969, que uns dizem que é Constituição, outros dizem que é uma emenda constitucional, eu vou ficar aqui com a emenda constitucional de 1969, que entrou em vigor, né, no dia 30 de outubro de 1969, também não apresentou alterações substanciais em relação à Constituição de 46 e 67. A matéria previdenciária era tratada juntamente com o direito do trabalho, repetindo praticamente a Constituição de 67. Ou seja, a emenda constitucional de 69, também regida pelo regime militar, pela ditadura militar, não houve avanço no campo previdenciário. Agora sim, nós vamos agora tecer um comentário maior para nós darmos assim, encerrar a nossa matéria de hoje. Vamos tratar um pouquinho mais sobre a Constituição Federal de 1988 com relação à Previdência Social, com relação à assistência social e com relação à Seguridade Social. A Constituição Federal de 1988 foi promulgada em 5 de outubro de 1988, tendo todo um capítulo que trata da Seguridade Social. A Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde passaram a fazer parte do gênero Seguridade Social. Então, todos esses campos, essas espécies, né? Tanto a Seguridade Social como a Previdência Social, aliás, tanto a Previdência Social como a Assistência Social e a Saúde passaram a fazer parte da Seguridade Social. É por isso que nossa matéria é Direito Previdenciário, mas como gênero, Seguridade Social. Isso é muito importante. O inciso 12 do artigo 24 da Constituição menciona que a União, os Estados e o Distrito Federal, não os municípios, podem legislar de forma concorrente sobre Previdência Social em razão de seus servidores públicos. Por que concorrente? Porque o Constituinte originário assim determinou que os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente sobre Previdência Social. Por quê? Por causa que nesses entes há servidores públicos. Dispõe o artigo 58 da ADCT, que são os atos das disposições transitórias, que os benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo expresso em número de salários mínimos que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefício referido no artigo seguinte. O que o Constituinte originário quis já dispor no ADCT? É que quando vier lei ordinária que vai versar sobre esses benefícios, já estarão incorporadas na Constituição Federal. E isso é verdade que quando veio essas leis, esses benefícios foram garantidos.
O artigo 17 da Lei 8.029, de 1990, permitiu a criação do INSS. O Decreto 99.350, de 1901, criou o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. É uma autarquia federal vinculada ao então Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante a fusão do IAPAS com o INPS. O INSS passa a ter finalidade de cobrar as contribuições e pagar os benefícios. Não há mais 2 órgãos, mas apenas um. Então, é importante esses registros e a criação desses órgãos competentes, porque na prova do exame da ordem, o examinador pode cobrar, né? Pode cobrar esse histórico, né? Da criação do INSS, da criação do IAPAS, da criação do INPS, da criação do INAMPS, mas isso a gente vai estar falando ao longo da nossa disciplina Direito Previdenciário. Isso é somente para registro. Agora vem um registro muito importante. Em 24 de julho de 1991, entraram em vigor a Lei 8.212, que trata do custeio do sistema da Seguridade Social. Isso é muito importante e eu recomendo que o nosso candidato leia a Lei 8.212, bem como a Lei 8.213, que versa sobre os benefícios previdenciários, visando atender o artigo 59 da DCT, da Constituição Federal. Então, essas 2 leis, elas são leis básicas, leis necessárias para que o candidato possa responder às questões da prova. Então, uma trata do custeio e a outra trata sobre os benefícios. Então, eu recomendo que o nosso candidato leia atentamente essas 2 leis importantíssimas. Concluindo a nossa aula de hoje, eu quero dizer o seguinte, que a Emenda Constitucional 41 de 2003, uma emenda muito importante para a Previdência Social, principalmente para os servidores públicos, né? A Emenda Constitucional 41 de 2003 estabeleceu nova reforma previdenciária, atingindo muito mais os funcionários públicos. Quando nós falamos de reforma previdenciária, é que a cada governo que passa, eles procuram alterar a legislação da Previdência Social. Uns alteram para aperfeiçoar, para melhorar, outros para prejudicar, né? Porque, por exemplo, no governo Lula, né, no segundo governo Lula, os aposentados e inativos, eles não contribuíam para a Previdência Social. Por que eles não contribuíam? Porque eles já tinham contribuído para que, quando fosse implementada o tempo de contribuição e de idade, eles pudessem não pagar mais na inatividade a contribuição. Então, aqueles que eram regidos pela Lei 1711 de 1952 já tinham esse direito garantido. Apesar deles dizerem que é uma expectativa de direito, não. Os funcionários públicos que estavam regidos, que eram regidos pela Lei 1711 de 52, eles já tinham esta garantia constitucional, apesar de a Lei 1711 é uma lei ordinária. Claro que uma emenda constitucional ela é muito maior, ela tem mais força, não só força política, como também normativa. Mas, no governo Lula, os inativos passaram a contribuir novamente à Previdência Social. E não só os inativos, como os pensionistas também. Já no governo José Sarney, com essas 2 emendas, José Sarney era senador, era presidente do Congresso,
com essas duas emendas, eles vieram fazer uma reforma da Previdência. Então, os aposentados passaram a contribuir, mas criou-se uma regra de transição. E a emenda constitucional 47 de 2005, ou seja, 2 anos depois, é a famosa reforma paralela à emenda constitucional 41 de 2003, trata na maior parte de regras previdenciárias de funcionários públicos, estabelece regra de transição em relação à emenda constitucional 41. É o que eu falei. Então, criou-se uma regra de transição para que aqueles funcionários que já tinham tempo suplantado, implementados para a sua aposentadoria, mas eles teriam que pagar um ágio. E aí houve, entre a emenda constitucional 41 e a 47, houve aí um acordo de regra de transição para que o funcionário público pudesse ficar um pouquinho mais na ativa, tendo um benefício do abono pecuniário, permanente, para que enquanto ele estivesse na atividade, ele ficasse isento da parcela da contribuição. Mas, finalmente, com a emenda constitucional 103 de 2019, já no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, estabeleceu-se, dentro dessa reforma previdenciária, a idade de aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 para a mulher, tanto na área pública como na privada. E fez várias outras alterações. Nós vamos estar dissecando melhor nas nossas futuras aulas do direito previdenciário essas mudanças, principalmente com relação à emenda constitucional 103 de 2019, porque essa emenda ela sofreu, inclusive com as alíquotas de contribuição, então foi uma reforma muito dura, principalmente para os funcionários públicos, que tiveram que aumentar mais a sua carga contributiva. Mas são as regras vigentes e compulsórias, então todos os cidadãos, tanto da empresa privada como da empresa pública, no caso os funcionários públicos, deverão obedecerem estas normas, essas novas regras da emenda constitucional número 103. E eu vou falar mais um pouco sobre essa emenda nas nossas aulas vindouras. Bem, a fonte que eu trago para esta disciplina, Direito Previdenciário, é do professor Sérgio Pinto Martins. Sua obra Direito da Seguridade Social, Direito Previdenciário, 41ª edição, editora Saraiva, a edição 2023. É uma obra muito especial, eu recomendo ao nosso candidato, ao nosso operador do direito, que adquiram esta obra, para que esta obra seja inserida na sua futura biblioteca, porque eu creio que você será um futuro advogado e uma futura advogada trabalhando em prol do jurisdicionado. Próxima aula, nós vamos tratar sobre direito internacional público. Nós vamos dividir direito internacional público e o privado. Primeiro nós vamos trabalhar com o público, depois com o direito internacional privado. Mas antes de nós encerrarmos e resolvermos uma questão desta matéria, do exame da ordem, eu gostaria de pedir ao nosso candidato, à nossa candidata, ao operador de direito, que aponte o seu celular para o nosso QR Code, que vai apresentar do lado direito do vídeo,
que você está assistindo, e ao apontar o seu celular para o QR Code, automaticamente será direcionado aos nossos endereços, nosso WhatsApp, nosso site do nosso escritório de advocacia, no qual eu milito também com o direito previdenciário. Será direcionado também para as nossas aulas, todas as nossas aulas, OAB explicada. Lá tem todas as aulas por ordem de disciplinas, todas as disciplinas que compõem o edital do exame da ordem. Então, fique à vontade, e caso o nosso candidato, a nossa candidata, tenha alguma dúvida com relação a essa disciplina, aponte o seu celular para o QR Code e nos mande um e-mail que está lá neste endereço. E, na medida do possível, eu vou estar respondendo o seu questionamento. Vamos responder, por último, uma questão muito importante da disciplina de Direito Previdenciário no exame da ordem, que diz o seguinte: Maria, empregada doméstica, deu à luz um menino. No mês em que o seu filho nasceu, foram contabilizadas 7 contribuições mensais feitas por ela para o regime geral de previdência social. Em relação ao salário maternidade, solicitado por Maria, assinale a afirmativa correta. A. Ela tem direito, pois a concessão desse benefício para as empregadas domésticas independe de carência. B. Ela terá direito, desde que, olha a condição, desde que contribua por mais 3 meses para o regime geral da Previdência. C. Ela não tem direito, já que não cumpriu o período de carência para a concessão do benefício. E D. Ela não tem direito, pois as empregadas domésticas não podem gozar desse benefício. Bom, já podemos eliminar a C e a D, porque direito ela tem, porque ela contribui. Está na lei, está na norma. Isso está onde, professor? Na Lei 8.213, que nós acabamos de citá-la, de 1991, no artigo 26, inciso 6º. A B, ela não é porque ela terá que contribuir por mais 3 meses. Então, sobrou como afirmativa correta a linha A, que ela diz: ela tem direito, pois a concessão desse benefício para as empregadas domésticas independe de carência, ou seja, a empregada doméstica, quando ela contribui para a Previdência Social e quando ela busca este benefício, que no caso aqui é o salário maternidade, ela tem direito, porque não depende de carência. Então, a resposta certa, na minha visão, é a linha A. O meu muito obrigado e até a próxima aula.